O verde e amarelo, né, não é de Copa do Mundo, não é de seleção brasileira, mas sim é o verde e amarelo do entusiasmo, né, da paixão, do amor pela pátria, pela nossa nação, que deve ser nutrido por todos nós, para que possamos então sermos conscientes a respeito dos nossos deveres como cidadãos, enquanto estivermos pela caminhada aqui nesta terra. A nossa força ou a nossa fraqueza está nas mãos de vocês, jovens. Digo novamente que a nossa força ou a nossa fraqueza está nas mãos de vocês, jovens. E aqui nos referimos a jovens como sendo aquelas pessoas em plena capacidade para o conhecimento, plena capacidade para o trabalho, plena capacidade para desenvolver a sua vida cidadã. Aquela pessoa que pode trabalhar, pode estudar, que paga os seus impostos, que pode contribuir com o crescimento da sociedade. Então é nesse aspecto que nos referimos à pessoa jovem, né? Então, mais uma vez dizendo que a nossa força ou a nossa fraqueza está nas mãos de vocês, jovens. São pessoas plenas em capacidade para o conhecimento e para o trabalho. Um dos temas principais, né, que a gente traz para abordar neste seminário é a respeito da sociedade. Né, nós somos sócios, enquanto viventes aqui nessa terra, né, neste país em que nos foi dado, nós somos sócios, né? Daí o nome sociedade. E somos sócios exatamente porque tudo é nosso. Tudo é nosso. A nação, os bens públicos, o dinheiro público, o serviço público, tudo isso é nosso. E, portanto, somos sócios em todas essas coisas. E uma sociedade, ela precisa ser forte, ela precisa ser bem estabelecida, ela precisa ser consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Ela precisa ser uma sociedade que compreenda bem as necessidades que envolvem os nossos sócios, né? Aquelas pessoas que porventura não têm as mesmas oportunidades que nós temos. E cabe a nós então, enquanto sociedade, desenvolvermos essa fortaleza, desenvolvermos essa questão, né, de sermos essas pessoas que poderemos bradar, falar, bom, então eu sou brasileiro, eu sou cidadão, eu faço parte da sociedade, então estou aqui para fazer a mudança, para fazer a diferença. E é nesse aspecto, né, que uma sociedade ela tem que se tornar forte. E uma sociedade, infelizmente, ela se enfraquece. Ela se enfraquece. Quando a gente adota um sistema, né, quando a gente permite que seja adotado em nossa nação, um sistema em que o governo é que vai comandar tudo, dar conta de tudo, cuidar de tudo. Isso não é bom. Não é bom que aconteça. A sociedade, ela torna-se enfraquecida ao deixar que o governo central cuide de tudo. Porque a gente tem a péssima ideia, o péssimo hábito de jogar tudo na culpa do governo, né? A coisa vai ruim, a culpa é do governo, a crise financeira chegou, a culpa é do governo, né? Os serviços públicos não estão andando bem da maneira que deveria, é culpa do governo. Tá, mas e aí, e a sociedade? Onde que está nisso? Seremos nós os que iremos de fato comandar a condução do país, ou nós vamos ainda continuar deixando isso para que os governos façam, e como nós temos visto aí ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, não conseguem fazer? Governo brasileiro até hoje, desde que o Brasil foi descoberto em 1500,
nenhum, absolutamente nenhum, conseguiu fazer com que as situações do país, né, as desigualdades fossem sanadas. Eles se propõem a fazer bonito, né, de uma forma agradável, leva muita gente na conversa, né, aí na época da eleição chega lá diante da urna, fala, bom, aquele lá fez promessa doidada, então a gente vota, né? E aí passa lá o mandato, 4 anos, ou se reelege, fica mais 4, e está aí, né? O Brasil já hoje com 518 anos de descobrimento, 139 anos de proclamação de república, e eu acredito que ninguém aqui tem coragem de levantar a mão para falar que as coisas vão bem. Estiveram bem temporariamente durante um período, né, e por falta de muita responsabilidade, não se conseguiu dar andamento, né, naquele período que aparentemente seria um período de abundância, né, um período em que muita gente conseguiu evoluir, conseguiu prosperar, mas faltou a responsabilidade, que nos fez novamente chegar numa situação difícil. Então, né, que nós possamos todos hoje ir embora para casa conscientes disso. Não deixe jamais e não queira jamais um governo que fale assim, eu vou cuidar da sua vida, eu vou te dar educação, eu vou te dar dinheiro, eu vou arrumar meio de que você trabalhe. Não queira isso, irmão, não queira isso. Vamos nós, como sociedade, como cidadão, cumprir com aquilo que nos está proposto, que é avançar, que é fazer com que a nação prospere. Ao governo compete tão somente regular as questões que envolvem, né, a nossa vida por meio das leis, aquilo que pode, aquilo que não pode, né, como a lei de trânsito, você não faz o que bem entende no trânsito, existe lá um código de trânsito a ser respeitado, isso sim é trabalho do governo. A questão fiscal, questão tributária, questão penal em relação aos crimes que são cometidos, isso sim é trabalho de governo. Mas tão somente isto, A riqueza, a produção de riqueza, o avanço, o crescimento, esse é meu, esse é seu. Dever cumprir com isso. E infelizmente, né, nós temos esse modelo de governo que se propõe a cuidar de tudo, né, se propõe a cuidar do nosso conhecimento, e é o mesmo que educação, né? A língua portuguesa dificulta um pouco esse entendimento e causa uma confusão em relação a isso, que põe educação e conhecimento como se fossem a mesma coisa, mas não, né? Educação é aquela que a gente tem em casa, recebida do pai e da mãe, são os valores, né, que nos são passados, é a moral, é a cultura, é o ensinamento religioso, enfim, isso é a educação da pessoa, que é ligado ao caráter, à formação da pessoa. E existe a parte do conhecimento, que é aquilo que a gente aprende na escola, é aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Então, conhecimento, né, é aquilo que vem em relação a nos fazer pessoas conhecedoras, e tem a educação, que é aquilo que é a parte que a família tem que cuidar. Então, também que a gente possa sair daqui sabendo fazer bem essa separação entre o que é uma coisa e o que é outra. Né? E o governo, então, ele pretende a nos fornecer o conhecimento. Mas vocês já perceberam o tanto que o ensino no Brasil é ruim? Por mais que se construam faculdades novas, por mais que se construa institutos tecnológicos federais novos, a educação brasileira é péssima. Aqui eu quero abrir um pequeno parêntese, né, uma questão histórica, apenas para ilustrar isso. O Brasil começou bem. Porque alguns aí, eu acredito, ou se não quase todos, vão se lembrar da época dos jesuítas,
né, que após o descobrimento do Brasil, eles foram então convocados a sair pelo mundo de maneira missionária, né, porque tinha o objetivo principal deles era desenvolver, expandir a fé cristã, né, naquela hora dominada pela Igreja Romana, e também instituir escolas, instituições de ensino. E o trabalho do ensino jesuíta no Brasil, por aproximadamente 250 e poucos anos, ele andou, ele prosperou. Existia escolas de excelente qualidade, renomadas no Brasil, tanto escola primária, escola básica, como escola de nível superior. Aberta a todos, até os índios estudavam nessas escolas. E o governo não punha a mão, porque o governo sabia naquele momento que não era uma coisa boa. Falou, não, a igreja dá conta de fazer bem. Esse papel, então, vai ficar para a igreja, eles tomam conta. Eles sabem educar melhor do que nós. Sabem transmitir conhecimento melhor do que nós. E assim foi feito. A igreja, por vários anos, então, ela conseguiu desenvolver bem esse papel educacional no Brasil. E por uma mudança governamental lá no ano, se não me engano, de 1754, houve um grande complô, né? Aí parece que o governo já, como os nossos atuais, né, naquela época percebeu, falou, e o povo está ficando instruído, né? O povo está, como se diz, se tornando uma sociedade forte, uma sociedade próspera, vai ser preciso parar com isso. E perseguiu os padres, de modo que exilou todos os que não foram presos ou mortos, né, foram exilados do país, tiveram que deixar o país, fecharam-se as escolas, e aí então o governo naquela época, né, por meio do rei, pegou para si a questão educacional sem ter sequer um professor. E daí para cá é exatamente isso que nós temos hoje. O governo querendo, se propondo a dar conhecimento para a sociedade e não consegue. E não consegue, e digo que nunca conseguirá, porque isso não é tarefa principal de governo. Outra situação que o governo central ele tende a fazer, né, para que a sociedade se enfraqueça. Ele cria uma diferença social, uma desigualdade social, baseada exclusivamente no quanto eu ganho e no quanto vocês ganham. Ao passo que isso também não é uma coisa boa. Tanto é que hoje a gente vê o Brasil completamente rachado, né, entre o pessoal que se diz pobre, né, pessoal de pouco recurso, e aqueles que têm mais recurso. E o governo fala muito a respeito disso, usa muito, né, essa questão da diferença social, da desigualdade social, apenas nesse aspecto financeiro, de quem ganha pouco e de quem ganha muito. Eu vou até citar aqui o mesmo exemplo da edição passada, né, que não importa qual a profissão que você trabalhe. O caminhoneiro, por exemplo, que trabalha lá numa empresa, que ganha aí seus R$2.500, R$3.000 por mês, se ele for um cara bem preparado, um cara bem instruído, que estudou bem para tirar a sua habilitação, aprendeu corretamente as leis de trânsito, fez os cursos capacitatórios para dirigir o caminhão dele transportando carga perigosa, ou se ele for motorista de ônibus para transporte de passageiros, se capacitou, se desenvolveu, fez o curso técnico para operar o caminhão dele, que é todo computadorizado. É uma pessoa instruída, bem esclarecida, que chega tão bem e tão maravilhosamente bem em qualquer lugar quanto o ricaço dono da empresa que ele trabalha. Está ligado na questão do conhecimento, está ligado na questão do estudo, do preparo, da capacitação. É preciso que nós tenhamos isso em mente. É preciso que nós nos tornemos esses cidadãos capacitados, treinados,
preparados, independentemente do quanto que você vai ganhar, porque é óbvio que esse mesmo motorista, se capacitando da forma que fez, ele tem chance de virar gerente da empresa. E daí a mais alguns anos, quem sabe, entrar para o quadro societário da empresa, passar a ser sócio, ou quem sabe montar a própria empresa dele. Então vocês percebam que esse avanço, que esse crescimento, ele tem que partir de nós. E ele deve partir de nós. Então não fiquemos jamais, jamais esperando do governo um crescimento, um avanço para as nossas vidas. Devemos nós, então, como cidadãos, nos preparar, nos capacitar para que então esse crescimento chegue. A vida do cidadão também ela se faz melhor e muito melhor, como já dizemos, além do trabalho e do conhecimento, é com poupança e previdência. Isso mesmo, gente, poupança e previdência. O que nos faz passar pela nossa fase produtiva, né, pelo tempo nosso de trabalho e fazer com que a gente seja um idoso ou uma idosa feliz, né, mais de bem com a vida, mais saudável, é poupança e previdência. E isso é uma obrigação nossa. Enquanto trabalhamos, enquanto somos trabalhadores, nós temos que correr atrás disso, adquirir isso. Porque senão, se não fizermos, o que acontece? Vamos chegar na idade, né, na melhor idade, né, quando estivermos idosos, e estaremos nós lá dependentes do governo, né, presos ao salário mínimo, muitas vezes tendo que ter complementos, né, ajudas dos nossos filhos, dos parentes. Não que isso seja errado, né, mas o negócio é que no Brasil hoje essa é a regra. Essa é a regra, infelizmente. A gente ainda não se despertou para essa questão de fazermos então nós mesmos esse avanço. Garantir o desenvolvimento da sociedade por meio da nossa capacitação e do nosso trabalho. Então, busque conhecimento, estude, faça cursos, trabalhe, poupe dinheiro, seja correto, seja correto. Nós estamos aqui num seminário cristão, né? E como cristãos, nosso exemplo é Cristo, é Jesus, não podemos deixar de mencionar isso. Cristo foi o exemplo de maior retidão. Então, que sigamos o exemplo. Seja correto, seja correto. E também existe um filósofo antigo chamado Ulpiano, né, que como todo filósofo, eles nada mais fazem do que pegar os ensinamentos do cristianismo, né? Na prática é isso que ocorre. Então, Ulpiano, né, era um grego antigo, ele diz o seguinte: viva honestamente, não lese a ninguém e dê a cada um o que for seu. Então, viva honestamente, não cause dano a ninguém. E quando falamos em dano aqui, não é somente o dano financeiro não, é o dano de perturbação mesmo. Você vê que tem uma pessoa concentrada ali, não vai lá fazer barulho perto dele não, não coloca música alta perto dele não, evita ficar chamando a atenção. Né, o seu vizinho, você sabe que lá é um casal de idoso, ou é uma pessoa que, sei lá, tem uma rotina de trabalho bastante extenuante, precisa de descansar, não faça barulho, não ponha som alto, então não cause dano a ninguém. É isso que o Ulpiano, né, nos dizia. Não cause dano a ninguém. E dê a cada um o que for seu. Dê honra, né? Dê o pagamento correto. Enfim, o que for do outro, dê ao outro, não retenha. Dê ao outro. Então, repita-se. A sociedade torna-se enfraquecida ao deixar que o governo central
cuide de tudo. Bom, vamos iniciar então a nossa apresentação. Peço ao Eider que ponha para nós aí, que projete o primeiro slide. Então, já que falamos a respeito do conhecimento, né, de sermos pessoas mais preparadas, né, mais capacitadas, nada melhor do que a gente começar então conhecendo um pouquinho a respeito das questões que envolvem o nosso país, a nossa nação. E vamos começar tratando então, o primeiro slide. O pessoal da projeção está preparando ali a apresentação. Vamos conhecer então um pouco sobre essa nossa terra rica, né, essa nossa terra abençoada, essa terra maravilhosa, linda, livre de problemas graves, né, da natureza, né, as tragédias ambientais que a gente vê por aí. O Brasil, graças a Deus, é uma nação abençoadíssima. A única coisa que falta é nós nos conscientizarmos, né, nos tornarmos então cidadãos conscientes e formar assim uma sociedade forte. República Federativa do Brasil. Este aqui é o nome completo do Brasil. O Brasil ele é batizado com um nome completo e ele possui também uma certidão de nascimento. Então este aqui é o nome completo do Brasil, né? Ele está gravado lá nas notas de real, né? Toda nota de real é escrito o nome. Todo documento oficial, né? Toda correspondência, toda repartição pública em que a gente atua, né? Então está lá o nome completo do Brasil, República Federativa do Brasil. E vamos estudar então um pouquinho do significado de cada nome desse, né? República, ela vem da junção das palavras res e publicum, né, originadas do latim, que unidas então forma a palavra república, que significa coisa do povo ou coisa pública, né? Res é coisa e publicum povo, então coisa pública. Portanto, pelo nome do Brasil, a gente já consegue então perceber que se trata de coisa pública. Então, ou seja, ela é minha, é sua, é de toda a sociedade. Nós somos os donos da coisa pública, seja dos bens, do dinheiro e do serviço público, e também da administração pública. E somos nós, o público, que devemos dominar sobre estas coisas. E aos governos, né, e aos governantes, cumpre então a função de administrar. Apenas e tão somente administrar a coisa pública. Mas na prática o que a gente vê aí são os governantes querendo ser donos. São os governantes querendo pegar para si, e são os governantes usando essa coisa pública para ganhar votos, né, para que fiquem bonitos na fita. Mas não. Os governantes devem apenas administrar a coisa pública, que é minha e que é sua. Devemos cuidar e zelar dos bens públicos, pois se assim não fizermos, nós estaremos dando prejuízo a nós mesmos.
né? Eu vou citar também o mesmo exemplo da edição passada, os coqueiros lá da Avenida 17 e da Rua 26, né? Aquilo lá foi comprado, né? Ninguém doou aquilo. Então, ou seja, a prefeitura, quando foi urbanizar lá, fazer aquela melhoria nas avenidas, comprou os coqueiros e vira e mexe a gente vê um lá derrubado, né? Muitas vezes é por vandalismo mesmo, outra hora é acidente de trânsito, alguém que sobe em cima do canteiro e derruba. Enfim, daí a alguns dias tem outro coqueiro plantado lá. Isso é prejuízo, porque a prefeitura com certeza desembolsou dinheiro público para que aquele novo coqueiro seja comprado. O dinheiro público no Brasil, ele é tratado de uma forma horrenda, de uma forma irresponsável, de uma forma que é bom nem dizer porque assim, a gente não tem nomes, né? Não existe nomes, vamos dizer assim, bonitos para a gente tratar a respeito de como o dinheiro público no Brasil é tratado. Percebam que os benefícios previdenciários, né, que são pagos pelo INSS, são pagos através da Previdência Social, que é um órgão público. Então, ou seja, por mais que eu contribuí durante a minha vida de trabalho, né, e me aposento lá pelos meus 65 anos, 70, o governo que vai... eu contribuí, né, durante o meu período de trabalho, aquela contribuição foi para o cofre, né, para o Tesouro Nacional, para os cofres públicos, se transformou em dinheiro público, e quando chegar a época de eu então aposentar, aquele dinheiro vai se reverter para mim, né? Mas percebam que aí ele é um dinheiro público e é uma instituição pública que vai fazer o pagamento para mim, né, da minha aposentadoria. O que acontece? Fraudes em cima de fraudes, em cima dos benefícios previdenciários. Pessoas que se aposentam irregularmente, pessoas que simulam acidentes e doenças para se encostarem, né, e daí ficar recebendo auxílio indevidamente. Quadrilhas, há alguns dias atrás, aí eu me recordo a questão de uns 20 e poucos dias, um mês, foi noticiado aí a descoberta, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro, de uma quadrilha composta por funcionários de dentro do INSS, fraudando benefícios, pagando benefícios para gente que nem existia. E aí, ou seja, era eles mesmos que pegava o dinheiro público. Não é o dinheiro do governo federal. Não é o dinheiro do governo do estado de Minas. Não é o dinheiro da prefeitura de Ituiutaba. É o dinheiro público, meu e seu. Então vocês percebam a falta de cuidado, a falta de responsabilidade com que o dinheiro público no Brasil é tratado. Os desvios nas obras públicas, o superfaturamento das obras públicas. Eu estou mexendo com construção esses dias, né? Tá lá a projeção lá que a casa ela vai ficar pronta por R$110 mil. Esse é o cronograma, né? A gente sabe que alguma coisa acaba saindo a mais que isso. Mas tranquilamente uma casa dessa, se estivesse sendo construída pelo poder público hoje, ela custaria no mínimo 3 vezes mais. A mesma casa, com o mesmo material, com a mesma mão de obra. E a gente sabe que é assim. O dinheiro público no Brasil, ele é tratado com extrema irresponsabilidade e falta de cuidado. E podemos ser nós, qualquer um de nós aqui um dia, os que chegarão lá e estarão então aptos a administrar esse dinheiro público. E aí, como cuidaremos?
seremos responsáveis ou irresponsáveis com o dinheiro público? E enquanto a gente não chega lá, qual é o nosso papel? Fiscalizar. Fiscalizar. O vereador que você votou na eleição passada, você tem a obrigação de cobrar dele prestação de contas a respeito do que está sendo feito na administração da cidade. Ele deve essa obrigação a você. Ele deve. E você tem também o dever de estar cobrando dele. Porque muitas vezes é assim, a gente vota, né, aí ele entra no mandato lá e é muito comum depois a gente nem lembrar em quem que votou, né? Mas saibam então que nós temos essa responsabilidade de exigir a fiscalização a respeito dessas coisas. Os bens públicos, né, temos aí bens das mais variadas finalidades. Nós temos os bens decorativos, né, como eu citei, os coqueiros lá das avenidas, os coqueiros, os jardins das praças, bens decorativos. Nós temos os bens imóveis, né, onde funcionam as repartições públicas. Nós temos os veículos, né, a viatura das polícias, as ambulâncias, os carros oficiais. Isso tudo é bem público, que é meu e é seu. Nós devemos olhar, meus queridos, para as ambulâncias do SAMU, para as viaturas da polícia, com um olhar melhor do que olhamos para o nosso próprio carro. Porque o meu carro é meu, né? Meu carro é meu. E ele serve à minha família, ele serve, às vezes, aos meus familiares, né? Meus parentes que necessitam. A gente, eventualmente, consegue dar carona para algum, para outro. Então, ou seja, ele é meu, né? E ele é restrito, o uso dele é bastante restrito. E a viatura da polícia também é minha. Só que ela é sua também. Ela vai me atender no momento de uma ocorrência policial, se eu precisar, e também irá te atender naquele momento em que você precisar. A viatura do bombeiro vai vir me dar o socorro no momento que eu precisar, mas ela vai dar o socorro a você também no momento em que você precisar. Então vocês percebam que a coisa pública, o bem público, ele tem que ser olhado, ele tem que ser visto dessa forma abrangente, dessa forma prazerosa. Da gente olhar nele, no bem, na viatura, na ambulância, e sentir nela mais prazer, mais ânimo do que com o nosso próprio carro. Que fique também isso, né, para a reflexão de todos. E quer saber mais uma coisa? Para que isso tudo exista, né, para que o dinheiro público exista, para que os bens públicos existam, para que o serviço público exista, nós pagamos caro e muito caro para que eles existam. Nós pagamos caro e muito caro, através dos nossos impostos, né? Estatística aí das autoridades, né, que lidam com a parte econômica, estimam que nós trabalhamos 4 meses do ano, 4 meses, meu querido. Pega aí, se você ganha R$1.000, né, durante um ano aí você vai ter 12 mil, né, com mais o 13º, 13 mil. Só que aí 4 mil, né, porque aí são 4 meses, né, 4 meses do ano você utilizou para pagar impostos. Então perceba que nós pagamos caro e muito caro. E vamos continuar pagando. Enquanto vida tivermos, nós continuaremos pagando muito por isso. Então daí um outro aspecto que nos faz
ter então essa necessidade de sermos mais responsáveis, de sermos mais conscientes com a coisa pública. Tratar a república como ela realmente deve ser tratada. Dando continuidade aí na apresentação, né, República Federativa. Pode mudar, por favor? O segundo tópico, então, né, federativa. Então, isso vem do federalismo, que é quando você pega um grande território e fraciona ele em pequenos territórios para facilitar a administração da nação. E aí, então, o Brasil ele é formado pelos seus 26 estados, né, mais o Distrito Federal, são as unidades federadas. Toda vez que a gente vai preencher algum documento, um formulário, né, aí tem sempre aquele campinho lá na frente da cidade. Né? Você escreve qual é a cidade que você mora, e aí tem lá aquele campo para preencher o F, né, que é a unidade da federação. Ou seja, nada mais é do que o estado no qual a gente está residindo. Então, isso nada mais serve, né, do que para facilitar a administração. Imagina, né, o governo federal ter que cuidar do Brasil, a extensão territorial gigantesca que ele tem. Então, foi pensado dessa forma, né, governos descentralizados, né, com pequenos pedaços, para que então tornasse mais fácil a administração. E esses estados federados, né, cada um com a sua autonomia, com o seu governo, com a sua regra de leis em determinadas matérias, né, em determinados assuntos, o Estado ele pode criar as suas próprias leis. Por exemplo, na questão tributária, né, o Estado de Minas tem autoridade, autonomia para dizer quanto que vai cobrar do IPVA do nosso veículo, quanto que vai cobrar do ICMS dos produtos e mercadorias que nós compramos. Enfim, ele tem autonomia para isso, né? Total autonomia para isso. E temos também as questões federais, né, que envolvem os assuntos de interesse da União Federal, como, por exemplo, a Polícia Federal, né, que atua nos crimes contra a União. Então existe, né? Por isso então que se diz federativa, porque existe essa separação em pequenas frações de território que também tem o seu papel de legislar e administrar com governos, com os legisladores, né, por meio das assembleias legislativas e também com os seus juízes. Então, gente, isso tudo, né, esse conhecimento até aqui, ele só é possível, né, a gente ter um Estado formado em república e com essa forma federativa, se nós tivermos um Estado constituído. Né, só é possível se nós tivermos um Estado constituído. E nós temos esse Estado constituído. Né, e é por isso então que nós vamos falar um pouquinho de Constituição da República Federativa do Brasil. Pode passar a próxima apresentação. Então nós temos aí um pequeno trecho, né, da Constituição da República Federativa do Brasil. Temos aqui o que se chama de preâmbulo, né, ou seja, é como se fosse ali a introdução, né, o texto inicial que dá início, então, à Constituição. Ela é gigante, né? Ela é composta por 250 artigos, mas nós não trataremos de todos, tá? Podem ficar tranquilos, nós ficaremos apenas com o primeiro artigo dela. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, nós vimos aí no início que nós, representantes do povo brasileiro, são os que nos representam, os deputados federais e os senadores da República, que são eles que detêm a competência para atuar neste texto constitucional. Então, eles, como representantes nossos, então, têm o poder, né, de fazer tanto a criação do texto, como as alterações que são necessárias. E dizem aí, então, né, que para instituir um Estado democrático. Bom, Estado nada mais é do que uma forma organizada de se exercer o poder, né, sobre a sociedade. É uma forma organizada de regular a vida social. E sobre Estado, né, a definição de Estado, nós trataremos no conteúdo de amanhã. Ele é um poder, né, o Estado é um poder que somente existe através de uma ordem constitucional, que deve ser rigorosamente observada. Né? E aí nos noticiários, quem gosta de assistir, né, é muito comum a gente ouvir lá nas discussões envolvendo as prisões dos figurões da política, né, e dos magnatas, que hoje, graças a Deus, estão começando a pagar pelos seus erros, pelos seus maus atos. Né? É comum a gente ouvir lá, isso é inconstitucional, isso não é constitucional, aquilo pode, isso não pode, deve prender, não deve prender. Então é isso, né? Sempre buscando a adequação dos fatos, né, aquilo que vai acontecendo aqui na nossa vida, ao texto da Constituição. Porque em hipótese nenhuma é permitido o desrespeito ao texto constitucional. Bom, pode pular aí. Temos então o artigo 1º da nossa Constituição, que diz aí que a República Federativa do Brasil, então já vimos, né, a respeito desse título que a nossa nação traz, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, que é isso que nós acabamos de dizer, né? Ela é formada pela união indissolúvel dos Estados. Ou seja, a sociedade mineira, né, nós que estamos aqui em Minas Gerais, e nem o governo de Minas tem o poder de falar assim, falar, bom, nós vamos acabar com o Estado de Minas, ou então nós vamos dividir o Estado de Minas em 2 ou 3 e formar novos estados. Não. A Constituição ela é expressa em dizer que a República é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático, né, e como dito, veremos mais profundamente sobre Estado no conteúdo de amanhã, e tem como fundamentos. Fundamentos, né, eu acabei de estar lá na obra da nossa casa agora há pouco, e vi lá os fundamentos, né, as ferragens que foram colocadas, né, o concreto que foi colocado. Então está ali um lugar firme, preparado, sólido, rígido, né, para poder construir, para poder receber a construção em cima e suportar a carga, o peso, né, da construção. Então, fundamentos são os alicerces, né? A República Federativa do Brasil, ela é construída sobre estes alicerces.
A soberania. A soberania se diz, no aspecto internacional, por exemplo, nenhuma outra nação da Terra tem poder sobre o Brasil. O Brasil, ele é uma nação soberana. Ele tem soberania nas águas, ele tem soberania no ar e ele tem soberania no território. Então, ele é soberano. E, eventualmente, qualquer ameaça, a Constituição ela tem a previsão lá nos capítulos próprios, nos artigos próprios, a respeito das atitudes que, então, a nação pode e deve tomar para que seja garantida a nossa soberania. Portanto, nós somos uma nação soberana. O segundo aspecto é a cidadania, nós trataremos sobre ele também no conteúdo de amanhã. O terceiro fundamento, a dignidade da pessoa humana. A dignidade, todos nós desejamos, todos nós queremos ser pessoas dignas, e isso é um fundamento sobre o qual a República Federativa do Brasil é constituída, é construída. Então, a dignidade tem a ver com a nossa plena capacidade, capacidade para estudar, para trabalhar, para se aposentar. E aí, por razões da vida, por alguma enfermidade, ou, enfim, por determinadas situações, algumas pessoas não conseguem dar conta de prover, então, a sua própria dignidade. E aí sim, nesses casos, o Estado brasileiro, ele tem o dever, então, de promover, nestes casos, em que a pessoa não consegue prover a sua própria dignidade, então o Estado brasileiro tem esse dever de prover a dignidade da pessoa humana. Quarto fundamento, temos aí os valores sociais do trabalho. Com o meu trabalho, eu ganho dinheiro, eu sustento a minha família, provejo a minha casa, compro os bens de consumo, contribuo com o crescimento do país, porque pago meus impostos, contribuo com a empresa daquela que eu compro os produtos ou serviços, para que então a empresa possa continuar. Para que então aquela empresa possa continuar produzindo mais e também pagando os tributos dela, de uma forma que isso vira uma cadeia, é um efeito cascata. Então, ou seja, com o nosso trabalho, com o valor do nosso trabalho, o valor social do trabalho, a gente consegue então promover este crescimento. E isto então é um dos fundamentos sobre os quais a República é construída. E também da livre iniciativa. Isso aqui quer dizer o seguinte: você é livre. Você é livre e você toma a iniciativa que você quiser. Você quer trabalhar a vida toda como empregado? Então que fique. Você quer ser o proprietário da empresa, quer ser o patrão? Então você pode. Você quer se transformar num profissional liberal? Então também você pode. Você quer passar a vida inteira estudando e vivendo só de bolsa de estudos? Também pode. Ou de projetos de pesquisa, também pode. Você é livre, a iniciativa é sua. E se você também não quiser fazer nada, se não quiser trabalhar, não quiser estudar, você também pode, Só que aí é aquela situação, você vai se tornar uma pessoa à margem, Você vai automaticamente não conseguirá estar em cima daquele pilar ali que é a dignidade da pessoa humana. Então, percebam que nós somos livres. A nação brasileira, o Estado brasileiro jamais
deverá se meter na vida particular do cidadão. Nós somos livres para fazer aquilo que nós bem entendemos, aquilo que nós estivermos, né, com vontade em relação à nossa vida pessoal. Observado, é claro, que você não deve jamais causar dano ou prejuízo a outra pessoa. E temos também o pluralismo político. Né? De repente você vê aí falar, né, eu mesmo já ouvi falar demais e já me perguntei também várias vezes a respeito de falar, nossa Deus, mas quanto partido político que existe, né? E eu estava dando uma observada esses dias lá na fila, né? Nós já estamos no Brasil com, se não me engano, 40 e tantos partidos políticos já em funcionamento, instalados, e a fila para os que sejam criados eu não sei nem dizer quantos são, né? Aguardando a aprovação para que sejam então criados. Aí você pergunta, mas precisa disso tudo? Né? Falei, bom, se precisa eu não sei, mas que é garantido constitucionalmente o pluralismo político, ou seja, plural é mais de um, são vários. Né? Se tem muito, ainda pode aparecer muito mais. Então, né, hoje nós ficaremos com estes fundamentos, lembrando que sobre a cidadania, o que é o número 2, nós trataremos no conteúdo de amanhã. E temos então, né, esse Estado democrático de direito. Então, por que se diz, né, que o Estado ele é democrático de direito? Ele é democrático porque nós vivemos em democracia. Nós temos essa capacidade de, havendo uma discordância de ideias, né, uma discordância de posicionamento, a gente resolve de forma democrática. Você tem interesse em escolher determinado candidato, eu tenho o interesse em escolher um outro, e aí resolvemos isso então de forma democrática através do voto, né, pela maioria. Então, isso é um Estado democrático. E é de direito porque temos aí o texto constitucional, é uma lei, né, a maior lei que existe no país, e dela então deriva todas as demais leis. Nós estamos sobre o poder das leis. Então, por isso que se diz que é o Estado democrático de direito. É preciso então que as pessoas que operam essas leis, né, os juízes, os promotores de justiça, os advogados, os defensores públicos e os delegados, eles obrigatoriamente têm que passar pela faculdade de direito. Eles têm que ser graduados em direito, porque o nosso Estado ele é um Estado democrático de direito. Então, qualquer desrespeito que houver, né, na nossa vida social, tem lá o direito para que nos socorra, para que faça então valer a justiça. E também, para encerrar, né, aqui já é o último itemzinho que eu vou tratar. O Estado, então, ele exerce o poder sobre nós através dessas leis, e são 3 os poderes que atuam, né, que fazem com que esse conjunto de leis, que esse direito funcione, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Uma ilustração, né, simples, para que a gente possa compreender de forma mais fácil, né, a atuação destes 3 poderes. Eu comparo com um lar, né, uma casa, onde lá você tem aquela mãezona que é uma super administradora, ela não esbanja dinheiro, ela cuida de toda a organização da casa, né, dos imóveis que a família tem, ela sabe tudinho o que tem, o que precisa, onde é que precisa consertar, ela cuida da provisão ali, não deixa faltar nenhum material de limpeza, está sempre arrumando as coisas organizadas. Ela é a administradora,
ela é aquela mãezona que, né, põe tudo a tempo e a hora. Enfim, ela é a administradora da casa. Esse é o papel do poder executivo. Ele, então, o poder executivo é essa mãezona organizada, responsável com as coisas da casa, né, que não deixa bagunçar nada. Nós temos nas cidades os prefeitos, nos estados os governadores e lá no governo federal, né, o presidente da República. Então são estes os membros do poder executivo. Tem função meramente administrativa. Não são donos de nada, devem toda a responsabilidade e todo o zelo com a coisa pública e devem pagar duramente no caso de descumprimento, de desrespeito com a coisa pública. Então, para fixar mais um pouquinho, o poder executivo é aquela mãezona administradora, aquela mãezona top 10. Aí nós temos, né, o poder legislativo. Legislativo já é o pai, né? O poder legislativo é aquele pai que quando o filho chega nele e fala, pai, estou saindo, o pai fala assim, você não vai. Ou então ele fala assim, você vai, mas volta até a meia-noite. Esse é o poder legislativo. É aquele que dita o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, e aquilo que nós podemos fazer somente até certo limite. Então, por meio das leis, né, por isso então se chama poder legislativo, porque é ele que legisla, é ele que cria as leis, que nos dá então esses limites do que nós podemos fazer, do que nós não podemos fazer, e aquilo que nós podemos fazer até certo limite. Então nós temos aqui a Câmara de Vereadores nas cidades, lá no estado nós temos a Assembleia Legislativa e lá em nível federal nós temos a Câmara dos Deputados Federais. São estes então, né, os que têm essa missão, esse dever de regular a nossa vida, dizendo aquilo que nós podemos fazer, o que não podemos fazer e aquilo que nós podemos fazer só até certo limite. E para concluir, temos o poder judiciário. O poder judiciário é aquele irmão mais velho que ele está sempre observando tudo. Ele está sempre observando tudo. E do momento que ele toma conhecimento de algum desrespeito, de algum descumprimento, ele vai então e dedura, né? Ele chega ou para o pai ou para a mãe, né? Dependendo aí de qual poder que tiver envolvido, se vai ser o executivo ou o legislativo. Esse irmão mais velho então, que é o judiciário, ele faz com que o executivo, né, mãe, ou o legislativo pai, tome conhecimento daquele descumprimento para que então seja aplicada a pena. Então, este é o papel do poder judiciário. Ele é o irmão mais velho que faz com que o pai e a mãe tomem conhecimento do desrespeito que o cidadão praticou. Espero que com essa ilustração tenha, né, podido ter aí uma ideia mais simples, né, e mais clara do funcionamento destes poderes, porque isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Né, quando você vê o ônibus circulando, o poder executivo, né, no caso aqui o prefeito municipal, tem lá toda uma regra que tem que ser seguida para que essa empresa de ônibus possa circular. Então, é uma atribuição do poder executivo, uma das atribuições, né? Quando você está na rua andando no trânsito e deve a obediência à lei de trânsito, você tem aí então o papel do poder legislativo. Foi ele que legislou, ele que criou
esse código de trânsito para que nós, então, respeitemos, né? E o dia que você beber e atropelar alguém na rua e matar ou causar lesão a alguém, o Poder Judiciário, então, vai aplicar em cima de você a pena que for devida. Então, por hoje é só, né? E aí amanhã, no conteúdo, terminaremos, então, de abordar os demais temas. Agradeço a presença de todos e tenham todos uma boa noite.